Então você conheceu... São uma família, né? Sim, são duas famílias. São duas famílias. São duas famílias que são, como eles se tratam, como se fossem primos. Não tem um parentesco direto, mas os ciganos todos se chamam como primos e tios e sobrinhos. Do mundo inteiro. É mesmo? Existe como se fosse a mesma família. Exatamente. Por exemplo, um adolescente de 16 anos vê uma cigana e fala tia. Uma Entendi. cigana mais velha, mesmo que não seja a família. Nossa, chegou comida pra nós. Você tá com fome? Meu Deus, já a gente vai biscoitar aí. Vai fundo. Cara, que legal. Então você... Bom, primeiro, tem duas perguntas. Primeiro, assim... Que demais, eu quero saber um pouco desse universo. E depois tem uma questão, porque o estilo do Gypsy Kings, ele não é o flamenco tradicional e tem uns que falam, não, aquilo não é flamenco, coisa nenhuma. Muito bom. Excelente colocação. Exatamente. Então, os Gypsy Kings, eles são de família cigana, de origem espanhola. Então, isso é importante. Eles são calons, porque os ciganos têm várias ramificações. Certo. Tem ciganos que são... eles saíram da Índia, né? E da Índia foram para o norte da Europa e também passaram pelo Oriente, pela África, e aí cruzaram o Estreito. Então, tem duas teorias e, novamente, caímos naquele mesmo buraco. Não existe documentação, não sabemos ao certo qual é. Eu entendo que aconteceram, como eles eram nômades, que aconteceu as duas coisas. Não, eu lembro que, por exemplo, uma vez me disseram, tenho família em Campinas. E numa das conversas disseram que tinha um bairro inteiramente cigano. Total, em Campinas tem uma comunidade enorme de ciganos. Enorme. E que eles tinham permissão de não ter RG. Num papo desse, porque faz parte da cultura nem ter RG, não é? Sim. Não ter um registro. Sim, eles vivem meio Eu não sei isolados. se isso é lenda, tá? Não. Existe uma coisa de que, assim, existem ciganos e ciganas, e de novo a gente vai entrar nessa questão das etnias diferentes dos ciganos. Então, apesar de serem todos primos. Serem todos primos e terem conservarem costumes comuns, existem coisas diferentes. Então, por exemplo, os calons, que são os ciganos que foram os que se estabeleceram no sul da Espanha e que criaram o flamenco, foram os calons. Você tem os sintes, você tem os bichos, tem um monte. Por exemplo, o Elvis Presley era cigano. É mesmo? Era cigano. Olha só. Loiro de olho azul. Então você olha e você vê um cigano como os Gypsy Kings, que são morenos, quase paquistanis, né? São quase hindus, eles são quase meio Verdade. índio. Muito diferente, entendeu? Charlie Chaplin era cigano também. Olha só, cara, isso é interessante, hein? É muito interessante. Olha aí, pessoal, responde aí se vocês já sabiam dessa informação. Elvis Presley e Charlie Chaplin, ambos eram ciganos, meu Deus. Sim, por dizer alguns, não vou falar todos, tem muitos aqui no Brasil que o pessoal não fala muito porque evitam esse tipo de preconceito, essa coisa, mas tem muita celebridade aqui no Brasil que são ciganos. Muitas. Até talvez porque o cigano, não sei se isso é ficção da minha cabeça, mas tem essa verve artística. Sim, tem essa verve artística, tem esse talento nato, assim, musical, essa facilidade que, obviamente, se desenvolve a raiz de muito trabalho também, né? E tem essa coisa também dessa conotação de ser um povo que engana, essa coisa do preconceito da sociedade dos não ciganos, de acharem que o cigano, sabe, é ladrão, que vai enganar, que vai sacanear e não sei o quê. Quando, na verdade, o que o cigano fazia antigamente, numa época de perseguição, era roubar porque o cara não tinha o que comer, ou que... Sabe o que eu quero dizer? O cara tava... Era uma situação... Mas isso vem trazendo até alguma coisa assim, mas isso não é uma verdade em absoluto, né? Inclusive, é uma briga recente, que eles brigam contra, por exemplo, dicionários na Espanha para falar qual é a definição de cigano. Falar embusteiro, ladrão, não sei o quê, no dicionário, cara. É mesmo? Até recentemente, ou seja, coisa Fala de sério, 30, 50 anos atrás, Os caras, sabe? Sim. Forte, né? Existe um preconceito real. E um fascínio, né? Uma magia, um fascínio. Exatamente. Um fascínio, um preconceito e enfim, um estigma. Né? Uma coisa meio mística de não entender, e aí acaba meio que... Isso acontece com o flamenco também. Sabe? Não entendo, então não interessa. Ou, isso daí você tem que viver outra vida para aprender, não tem como, sabe? Esse misticismo meio bobo, que é bobo, é inocente, né? Acaba sendo inocente, mas acaba prejudicando tanto aos ciganos como a gente que é também do ramo. Voltando à pergunta dos Gypsy Kings. Então, os Gypsy Kings, o pai deles, da família dos Reyes, são os Reyes,
e são os balhardo. Os balhardos são os solistas, os que tocam melhor guitarra. Tá. Que são família do Manitas de Plata. Ok. Tá? E os reis são os que cantam muito bem, que tem as melhores vozes, que também tocam, mas as vozes, são as vozes. Tá. E os reis, começou os Gypsy Kings assim, o grupo se chamava Los Reis. E era do Porque pai. era uma família principal. Era só ali. eles, exatamente. E era a família do patriarca deles, que era o José Reyes, que é o pai dos que depois vieram a ser os Gypsy Kings, os cantores. E o José Reyes, ele viajou com Manitas de Plata, fizeram show, pra você ter ideia, no Carnegie Hall, e o caramba, eles eram muito amigos do Picasso, do Dalí, desses caras. Pra você ter ideia, o Picasso pintou os meninos, os filhos, os Gypsy Kings pintou, cara. Assim, então eles... Porque Picasso era outro que era cigano também. Entendeu? Picasso Sério? era cigano também, cigano de Málaga, ciganíssimo, total. Então, eles se juntavam porque gostavam da arte. Claro, e afinidade, né? Exato. Especialmente quando o grupo sofre preconceito, eles se unem, né? Se unem, exatamente, e se apoiam, né? Então, e aí, esse cara, o José Reis, tem vídeo dele cantando, né? Com Manitas e tal, era uma bomba. Como cantava mesmo? Esse cigano, e esse era negro como um carvão, era um cigano, sabe, paquistaní. Você olhava para ele e falava, meu Deus do céu, incrível, assim. Um bigodão e tal. Depois até vocês podem procurar foto aí. José Reyes, Gypsy King, vocês vão ver. Reyes é com J, né? Não, com Y. Com Y? Reyes. R-E-Y-E-S. Isso. Tá. José Reyes. E esse cara cantava. Era uma coisa que eu até, trabalhando com eles, eu falei, ó, vocês cantam muito bem, mas como o pai de vocês, essa ritaneria, esse... E eles falavam assim, não, realmente, meu pai abria a boca, tremia os pilares da terra, era uma coisa absurda, assim. E aí ele, claro, educa os filhos, bicho, morando uma pobreza, sabe, moravam em caravanas no sul da França, puta frio, sem saneamento básico, em caravana mesmo, negócio selvagem, né? Colhendo azeitona, colhendo uvas e não sei o quê. Pegando trabalhos temporários. Isso, e tocando na rua, nos lugares, meio ruglar, assim, meio bem rudimentar, né? Aí eles faziam um grupo com o pai e tal, eu com o Manitas, aí o pai com o Manitas começam a sair, começam a fazer show nos Estados Unidos. E o Manitas, ele era um amigo, não era de uma dessas famílias? Não, ele era cigano, o Manitas de Plata cigano também, então era tipo compadre do José Reyes, que era o pai desses meninos. Tá bom. E aí eles começam, aí o Manitas também começa a levar os meninos mais jovens com ele, aí o pai faz o Los Reis, faz o grupo e tal, e aí eles conhecem os Balhardo, que é uma outra família. E aí juntam os filhos, os Balhardo e os filhos dos Reis, e aí gravam os primeiros discos só guitarra e voz. Que são Luna del Fuego e Alegria, são os 2 primeiros discos deles. Tá. Não fizeram sucesso nada, porque era totalmente roots. E as composições? Porque as composições também são muito boas. Já estavam aí, já tinham várias composições aí, já tinha. Já tocavam Jobi Jobá, já tinha várias composições. E tudo isso são letras e cantes, né, que vêm do flamenco tradicional, que o pai dele trazia do norte da Espanha, porque o pai era catalão. Isso que eu ia perguntar, porque tem coisas nas letras que não dá para entender. Não é espanhol, né? Não, é uma mistureba. Eles fazem de catalão, espanhol, francês, meio calon, que é o dialeto dos calons, desses ciganos que são os que fizeram o flamenco, né, que originaram o flamenco, né? Porque é diferente o calon e o romanon. O romanon é o dialeto cigano mundial, universal, que todos eles deveriam falar, mas os calons não falam. Eles não falam, eles só falam calon, e por isso que tem um preconceito também contra os calons, assim, tipo... Porque eles querem ficar... eles são meio isolados, eles fizeram o dialeto deles, sei lá, né, por quê, mas enfim. E é isso, e são esses ciganos que, digamos assim, têm esse traço mais forte, são mais hindus, né, vamos dizer assim, mais... E trabalhando com os Gypsy Kings, você aprendeu essas coisas ou você já sabia, lia sobre o assunto? Eu estudei a origem do flamenco, eu também, ao ir para a Espanha muito novo, né, porque eu fui para a Espanha com 19 anos, aí eu também fui investigando, fui perguntando, porque também é isso, tem muita coisa que você não acha. Você tem que perguntar para os velhos, os velhos vão te dizendo, e aí você vai fazendo a sua, digamos assim, a sua biblioteca. Legal. Porque o flamenco é muito assim ainda, né? Apesar de já estar nas universidades, você pode já fazer hoje um curso de guitarra flamenca só na Espanha, em Rotterdam. São os únicos lugares do mundo que, por enquanto, ainda tem, né? É mesmo? É meio bizarro, mas é isso. Isso é uma luta também que
Se for num nível universitário, você está falando. Universitário. Porque você tem professores por aí. Isso, tal. mas aí Esse é um livre. outro assunto. Ainda vamos falar também do Fernando de la Rua. Isso. Que é foi, né, um do seu grande tutor. Meu eterno mestre. Boa. Total. Mas que legal, cara. Ah, tá. Mas em termos de estilo, o estilo do flamenco Gypsy Kings não é um pouco... Qual é o nome? Tem um nome diferente. Então, existem duas vertentes. O que acontece? O que eles fazem é a rumba. E a rumba, ela tem duas vertentes, como eu estava dizendo para você. A rumba flamenca, né, que é uma rumba que... A rumba é um palo do flamenco. Os palos do flamenco, que cada coisa vai puxando outras. O palo é o quê? Tipo um ramo? O palo do flamenco são ritmos, né? E subgêneros, ou seja, o gênero maior é o flamenco. E depois, se você for fazer um tronco de uma árvore, ele vai ramificando. Tá. Né? E aí tem vários palos.